Completo António Francisco Lúcio, residente em Castra Verde, agricultora, idade de 59 anos, habilitações literárias, o 10º ano de escolaridade. E pronto, exerço a minha atividade aqui no Concelho de Castra Verde, dentro da zona de Itaí. Pelo que eu sei, já os meus avós eram agricultores, tanto paternos como maternos. Já sou descendente de família. Os meus pais continuaram a ser agricultores, tanto os meus pais como os meus tios. Sempre foi uma família tudo ligada à agricultura. E depois já segui esses passos. Como não tirei nenhum curso superior, ou mesmo exercício superior, não arranjei um outro emprego, decidi, digamos, não sei se decidi bem se mal, mas pronto, enverdei, fui entrando na engrenagem, como se costuma dizer, e pronto, e cá estou hoje, na agricultura. Desde miúdo que me recordo, como se conta, aquela de idade que nós temos, começamos a recordar depois já das coisas, recordo-me perfeitamente, era digamos, numa outra propriedade, não aquela que eu estou a explorar neste momento, apesar de ser dos mesmos donos, porque eu sou rendeiro, tenho alguma terra minha, mas é pouca, mas a grande quantidade é de arrendamento. Onde já os meus avós tinham sido rendeiros. Estamos a falar já de 87 ou 88 anos. Dos mesmos anos atrás. Em que a terra era dos mesmos donos já são falecidos, mas pronto, descendentes, e eu também como descendente de rendeiros dessas pessoas. Já há quase um século. Então, é porque as coisas não têm corrido muito mal de parte a parte. E então recordo-me perfeitamente desses trabalhos em que era necessário muita mão de obra para fazer qualquer coisa, porque as lavouras eram efetuadas com animais, chamava-se aqui parelhas, mulas ou machos. A ceifa, ainda me recordo perfeitamente quando era a ceifa manual, nem sequer ainda a ceifa iratadeira, que foi as primeiras depois que começaram a aparecer. E o pastoreio, pronto, era também mais pessoal, porque não havia cercas, não havia vedações, era necessário mais mão de obra para que as pessoas guardassem os animais. Depois foram evoluindo, por exemplo, a ceifa, depois começaram a aparecer as primeiras ceifeiras atadeiras, com os primeiros tratores pequeninos. Já era, para a época, já era um avanço. Depois começaram a aparecer as ceifeiras debulhadoras, tratores também sempre maiorzinhos. A ceifeira debulhadora é em que era necessário haver um saqueiro, que era a pessoa que ia encher os sacos, vamos lá, vai atar, depois despejar. Depois eram recolhidos nos restolhos, porque iam ficando os montes, 3 ou 4 sacos aqui, 3 ou 4 ali. As palhas eram carregadas numas redes para os palheiros ou em carros, também com uma rede à volta para levar mais. Isso também me lembro. Depois é que começaram a aparecer as enfardadeiras ditas manuais, que eram um homem de cada lado. Ali fartavam-se de trabalhar o dia todo para fazer 80 ou 90 fardos, era trabalho duro. Depois apareceram as mecânicas, que já eram nas eiras, em que já ia a máquina fixa de bolhar, e depois as fardadeiras mecânicas, essas já faziam muitos fardos. Mas isso já na altura dos seus pais? Ou ainda na altura dos meus pais. Dos seus pais? Meus pais, Exato, sim. Dos seus pais. Sim, já na altura dos meus pais. Na altura dos meus avós, possivelmente em fardadeiras, não havia nada disso, e nem ceifeiras não havia, porque os meus avós, eu fui criado sempre junto da minha família materna. O meu avô faleceu muito novo, e a minha mãe não era casada. E a minha avó é que, apesar de ser viúva, mas foi depois o homem da casa, vamos lá. Foi uma mulher sempre... E ela gostava daquilo. Ela ia para o campo, como eu vou hoje, ia ver o moral das vacas, ia ver o das cabras, ia ver coisas. Andava em casa, ela não era mulher muito de casa. E pronto, ia nesse... Estamos a falar, ia a Mértola tratar de... Enfim, assuntos, só que nesse tempo era muito menos. Nós hoje temos muita burocracia com papéis. Nesse tempo ela 3 ou 4 vezes por ano, se calhar, resolvia as coisas. Era pagar as contribuições, o seguro e um pouco mais coisas, e era a coisa. Hoje é que é todos os dias montes de papéis. E os trabalhos agrícolas, pronto, foram evoluindo assim nesse sentido. Depois, as primeiras ceifeiras, como eu lhe digo, com o dito saqueiro, era o homem que andava a conduzir a máquina, e o saqueiro tinha... Depois, o saqueiro foi eliminado. Já a máquina já com tegão, já preparada para parar o reboque no lado. Tem vindo evoluindo. Pronto, por enquanto ainda se mantém essa. Vamos lá ver qual é a evolução.
nesse tempo, os miúdos, e como era no monte, começavam a ser úteis logo muito pequenos. Pronto, eu tinha gosto logo nisso, a querer ser homem, fazer... Mas, à parte disso, os pais não nos deixavam também, às vezes, muita folga. Pelo menos dava para pegar na burra, se fazia falta ir à água. Estou-me a recordar, havia uma burra lá que punha-lhe as coisas e ia para lá, ia buscar com a burra, buscar água, ir à horta, ajudar a fazer, fosse com um sacho para ali. Logo muito cedo, pronto, desde que foi possível, ia fazendo sempre. Sempre. E mais tarde, quando já andava a estudar isso, mas as minhas férias, os fins de semana, pronto, tinha mesmo aquele bichinho, tinha gosto, comecei a andar com um trator no colo do meu pai e no colo do meu tio, e depois, mais tarde, eles começaram a me entregar, tinha 12 anos, já lavrava sozinho. Hoje um miúdo com 12 anos, se calhar não tinha essa, mas nessa altura, se calhar por ser também um bocado responsável já por isso, não sei. Ora, nasci em 61, ali em 70, sim, 70, exato. Tem recordações quando, depois com o 25 de Abril e com a reforma agrária, como é que foi no vosso caso, a sua família? Como é que... A minha família, o meu pai trabalhou sempre com um tio meu, o irmão da minha mãe, e posso lhe dizer que em 74, quando foi 25 de Abril, e em 75, os meus pais exploravam cerca de 1500 hectares. Esta propriedade que eu exploro hoje, que são 580, tinham mais uma outra que eram 200 e qualquer coisa também à renda, e mais uma outra de 780. Tinham, pronto, nessa altura, para eles, essa parte do 25 de Abril ali veio desmoronar ali um bocado, porque eles eram dois homens novos, com muita vontade, e tinham pessoas a trabalhar, e eles trabalhavam muito, meu pai como meu tio, tinham 2 tratores, trabalhavam dia e noite com aquilo, e tinham animais e tinham tudo, e era uma área grande, apesar de ser arrendada, mas permitia que conseguissem ali. Assim, tiveram de vender um rebanho de vacas que tinham, estou-me a recordar, vacas alentejanas, boas, mesmo boas. Eu sei que a importância nessa altura foram 500 contos, estamos a falar qualquer. Na altura já não foi, porque era já um desbarato, porque das duas uma, se nós vendessem, porque tiveram de entregar essa propriedade dos 780 hectares que estavam as vacas, mais a outra dos 200 e tal, porque aquilo depois, a dos 200 e qualquer coisa, não sei se chegou a ser ocupada, agora a outra foi ocupada para a reforma agrária, mas já o meu pai e a minha tia não tinham lá nada, os bens tinham-nos tirado. Só ficaram com aquela que eu exploro neste momento. Portanto, depois já não era possível ter as vacas, as cabras e as ovelhas. Ficaram só com as ovelhas. O pastor que lá estava disse que, pronto, continuava igual. E vacas e cabras tiveram de vender aquilo tudo. E pronto, essas propriedades entregaram e ficaram só ali. Aquilo acabou por ficar um bocado reduzido. Portanto, tenho uma... Em relação a isso, tenho uma má memória. O que se passou. Foi muito difícil, foi. Pronto, eu no início dos anos 80 foi quando deixei de estudar, aliás depois fui para a tropa em 82 e até pensei, sinceramente, até na verdade pelo caminho da agricultura. Ainda fui fazer psicotécnicos para a mina e chamaram-me para ir. Depois, mas pronto, cá está. Acabei por ir ficando ali e não fui para a mina. Aqui a Castro Verde, depois notou-se uma diferença muito grande. Depois começou a cair aqui pessoal de fora, rendas de casa e tudo. E a agricultura, aí nos anos 80, também o preço dos cereais, do trigo, estava, digamos que estava bom. E conseguia-se colher melhores cereais do que hoje. Hoje não se colhe nada. Mas havia aí nessa altura boas searas e pronto, as coisas iam evoluindo, já havia um nível de vida, qualquer agricultor normalmente já tinha pelo menos uma carrinha, já para se deslocar com facilidade, máquinas, coisa, era bem diferente do que quando eu conheci ainda no tempo do início dos meus pais. Porquê é que decidiu não virar mineiro, digamos assim? Porquê é que decidi? Pronto, decidi, não fui. Houve talvez... Pronto, o facto de gostar da agricultura, ponto 1. E na altura namorava uma rapariga que trabalhava na mina.
E ela, como era escriturária, entrou para mim deve ter entrado em 83, vamos ver. 82, 83, pronto, por aí. E então ela era escriturária, entrou como escriturária para a Somincor. E eu fui fazer os psicotécnicos, como disse, e chamaram que era para ir fazer um curso de mineiros. Aliás, foi o primeiro curso de mineiros que eles ministraram aqui. Antes disso tinham ministrado uns... Mas foi em França. Foram fazer a formação à França, depois para virem para aqui trabalhar. E ela, como era escriturária, depois eu ia ser mineiro e ficava ali assim um bocadinho, as coisas ficavam um bocadinho ali desequilibradas, não sei o que, não sei quando. Digo, bem, não seja por isso, não, também não é daquelas coisas que esteja a incentivar muito. Mas como tenho, digamos, uma escapatória cá fora, olha, há de ser o que Deus quiser. E pronto, foi por aí assim, não foi mais especial. Não sei se fiz bem, se fiz mal. Se tivesse sido nessa altura e cá estivesse, possivelmente já estava reformado já há uns anos. E assim, não sei se chegaria a ser alguma vez, ou daqui a 6 ou 7, não sei, não faço ideia. Essa parte aí é que poderia... O resto, não sei se seria melhor, seria pior. Tenho dias mais difíceis, mas isso em todo o lado lá. E há outros que a pessoa sente melhor. Às vezes aborrecido mais, às vezes com o clima, porque a pessoa... pronto, prepara as coisas para aquilo, os animais e tudo, e depois o clima falha. Não chove ou chove demais, ou... Enfim. E às vezes a pessoa aborrece. Claro. Ao longo dos anos vai-se aborrecendo, né? Já tem uma idade que já começa a aborrecer. Depois, à par disso, pronto, com o clima, mas isso aí, pronto, já sabemos que não há forma, não há volta a dar aquilo. Às vezes também me sinto, eu e os outros colegas, que sentimos às vezes um bocado mal compreendidos por tanta burocracia que é que as coisas no campo não é com régua e esquadro. E à noite penso uma coisa e digo, amanhã faço isto e coisa. De manhã acordo, está a chover, já não posso fazer nada daquilo. Para a parte que nos governa, que nos orienta, parece que aquilo que há de ser uma coisa com régua e esquadro. Pronto. Tem de ser assim, faz assim, não se pode alquevar agora. Alquevar era a lavoura que se fazia. Olha, por causa dos incêndios era uma coisa extremamente útil que não se faz e depois quando começa a arder, arde para aí à vontade. E é isso também que massa, a pessoa acaba por ver que... Eu penso que nos ouvem, só que depois se calhar esquecem logo virar da esquina. São muito tipo régua e esquadro hoje. E quando ali não pode ser nada régua e esquadro. É uma coisa completamente impossível, régua e esquadro. E isso aí também é chato porque... E é chato porque... na maior parte das vezes são pessoas que não percebem, nunca viveram a realidade mesmo no terreno e pronto, faz assim. Eu, por acaso, fui dos primeiros aderentes do antigo plano zonal, Salver foi em 95, aquilo começou, se a memória não falha, e tem sido sempre, até agora. Primeiro porque a zona ali onde eu trabalho, apesar de ser o Concelho de Castro Verde, mas, por exemplo, aqui a parte norte do Concelho é mais rica do que aqui a parte do Nascente, confina com Mértola. Aquela zona é muito mais pobre. É pobre no terreno em si e até o próprio clima ali chove mais aqui do que chove ali. Apesar de não ser uma distância muito variável, mas a pluviosidade é muito diferente. E então aquilo era uma ajuda que, pronto, era um bocado aliciante, devido porque eu não conseguia também ir buscar muito mais na cultura que fazia, como fazia, tradicional. E então optei por aderir àquilo. E as medidas na altura, medidas não é bem, as obrigações, havia mais flexibilidade. Havia mais flexibilidade em fazer essas coisas. Estava mais de acordo com o que se deve fazer, ou pelo menos o que eu acho, e se calhar a maioria dos colegas, o que se pode fazer, o que se deve fazer, não ser tanto régua e esquadro, ser mais de acordo com o clima, com a terra, enfim, com isso. Houve tanta alteração, porque se formos ver, ou pelo menos pelo que eu tenho, me tem chegado dos ouvidos, por exemplo, em relação às aptardas, por exemplo, o número reduziu aí com mais obrigações que se fizeram e tudo isso, mas
não foi aí que as coisas melhoraram no sentido de a avifauna aumentar. Aqui também não percebo um bocado porquê. No entanto, o que é que lhe diga aqui? Pronto, obrigações é óbvio que nós sabemos que tem que haver regras, tem de haver tudo isso. Não estou contra isso e creio que ninguém está. Se calhar devia haver era termos uma maior flexibilidade, tendo atenção os anos, isto é, a parte climatérica de cada ano, porque os anos todos são diferentes. Haver aqui, talvez, ser aqui mais local, tentar ver o que é que se pode fazer ali, ou alterar, às vezes, a data dos cortes, ou isto, aquilo, para fendas, ou ceifas, de acordo um bocadinho com o ano, e talvez, que se calhar não vai prejudicar a nada a avifauna e nada disso. Estou-me a recordar, por exemplo, dos alqueires, quando eu falei nos alqueires. Em qualquer propriedade, no tempo dos meus pais e já no meu tempo, e quando foi o primeiro plano zonal, era obrigatório, salvo erro, não sei agora a porcentagem, mas pelo menos 10% era, mas creio que até era mais, fazer-se um bocado de alqueire, que era a mobilização do solo. Depois chegaram à conclusão, não sei porquê, que pronto, era para extinguir essa parte, era extingue-se. Depois temos problemas, como nós tivemos aqui o ano passado, e desde que não aconteça outro este ano, e estamos sempre na eventualidade disso acontecer, um fogo nunca mais para. Se houver um dia de calor com um vento, nem helicópteros, nem tratores, nem nada na conta daquilo e nas estradas. A única coisa que dava era as cerditas folhas de alqueire. Porque se não encalhava numa, encalhava noutra mais à frente. E o fazer a ser, os tratores que passam lá e os bombeiros sabiam que ali, aquela parte ali, já dali não passava. Era só tentar assim, pronto, é uma coisa desmesurada que chega onde ele quiser, pronto, não era mais nem menos. E aí tudo quanto é ambiente desaparece. Isso não fica nada. Não quer dizer que fosse obrigatório fazer como nesse tempo uma folha de alqueire, que até fosse facultativo. E depois não era o fazer, por exemplo, tive a ver há bocadinho o edital da ceifa, que se pode ceifar a partir do dia 7 de junho. E acho que está ali uma coisa qualquer a dizer que em agosto já se pode ir mobilizar. Ora, em agosto aqui não se mobiliza coisa nenhuma. Vai-se para ali gastar máquinas, ferros e gasóleo e as pessoas não lá vão, é claro. Agora, se me dissessem quando chove e, sei lá, em março, abril ou em fevereiro, que eu fizesse um bocadinho, porque nessa altura é que se fazia, era uma coisa, pronto, de acordo com o que o clima pede e a terra. Não é, cá está. É agosto, o que é que nós fazemos? Não fazemos nada. Como é que vocês veem a conservação da natureza? Vocês acham que é importante, que não é? Não, eu acho que é importante. E nós, agricultores, a relação, não é? De uma forma geral, acho que pensam, todos eles se calhar pensam que é importante, porque nós, como agricultores, depois temos a natureza, pronto, nós dependemos ao fim e ao cabo da natureza, exatamente. Portanto, se houver melhores qualidades de erva, mais pasto para os animais, tudo isso, nós só agradecemos a Deus tudo e fazemos para que isso aconteça. Isso aí é benéfico, pois, e tentamos sempre, técnicas culturais, em termos de lavouras, também não fazemos já lavouras, antigamente eram lavouras profundas, com reviramentos. Hoje até nem há grandes reviramentos de solos. Não se faz nada disso. Quando pensamos, por exemplo, nas alterações climáticas, tem sentido que há mudanças nestes últimos anos que não se recorda noutros anos? Tenho a percepção que há menos chuva. Menos chuva, cada vez menos chuva. Este ano, que foi um ano por acaso, um bocadinho temperado, até a primavera. Vinha quase sempre uma chuvazita, na primavera já falhou, tanto que as searas são ruins. Aí falhou ali numa altura crucial. Porque mais os outros anos, quantos anos é que vieram quase seguidos? Nota-se. Vivia num monte e ia à escola a pé. Para um outro monte não era muito longe, 1 quilómetro e qualquer coisa. Mas no inverno tinha sido sempre botas de borracha e uma capa que me compraram.
e havia digamos, um caminho que era mais direto, mas tínhamos de passar 2 barrancos, 2 linhas de água. E então, no inverno, poucos dias passavam-se. Passavam de manhã à tarde, já não passávamos, tínhamos de ir pela estrada, porque já havia então uma estrada com pontões. E aí era mais da rapariga lá do monte, e mais dos rapazes quando entrei para a primária. Normalmente tínhamos de fazer sempre outro percurso, não era de manhã, era de tarde. Era mais distância, mas tinha de ser assim. Não, isso eu recordo mais. Hoje é capaz de chover muito aí um dia, uma coisa qualquer, mas chove naquele dia, depois passa um mês. E quando chove, às vezes é muito, às vezes estraga mais do que. E ouve-se as notícias e constantemente. Não, então, digamos, as povoações aqui, pelo menos estas são as que eu conheço melhor. As povoações, de uma forma geral, estão quase todas bem arranjadas, bem cuidadas. As casas que nós virmos, tudo já casas, digamos, boas, aceitáveis. Coisa que não havia aqui há uns anos atrás. Isso aí é inegável. Pronto. As infraestruturas também têm vindo a melhorar? Sim, têm vindo a melhorar, tem vindo a melhorar, sim. Ou seja, do que se recorda que era Castro Verde quando tinha 10 ou 15 anos e do que é agora, não é? Pois isso é uma coisa completamente real em termos de dimensão da coisa. E pronto, e as casas em si também, bastante diferentes. Se bem que Castro Verde já não é uma coisa rural. Castro Verde eu considero já industrial devido à mina. É uma coisa que já a parte rural até para Castro Verde nem sequer diz quase nada. Já houve tempos é que dizia. Agora hoje até mesmo os usos e costumes das pessoas já tem a ver a mina absorve. Sim, sim, já totalmente já. A parte rural para Castro não se quer dizer. Se for Ourique, por exemplo, já é diferente. Já, agora Castro, não. Nem as pessoas olham praticamente para a parte rural ainda. Novo, sim, as pessoas que trabalhavam assalariados, isso, para mais nós foi tudo para a mina. Hoje aqui, se calhar, não arranja ninguém, só algum reformado já da mina, que vá trabalhar aí para o campo. E hoje que há máquinas boas, os trabalhos do campo hoje não têm nada a ver com os que eu conheci. É completamente diferente. Nem a horários, nem a forma de trabalhar. Portanto, a grande geração de agricultores, pode-se dizer que a última grande geração de agricultores de Castro Verde foi a dos seus pais. Já nem foi a sua. Se calhar já nem foi a minha. Porque o pessoal da minha idade, alguns já não se meteram nisso. Sim, foi talvez a última grande geração depois. Em que Castro Verde ainda... Sim, era como um mundo rural. Era assim, pois. O trigo era tudo semeado à volta de Castro Verde, não só. A EPAC, nesse tempo, enchia tudo de semente, havia movimento de tratores carregados. Hoje, de facto, não está campo, não tem nada a ver. E as pessoas, pronto. Com a mina veio muita gente fora ou não? Vieram, eram muitas pessoas. Agora, já ultimamente, não vêm uns outros, mas já não muito. Mas aí nos anos 80 ia ver muita gente fora. E vinham de onde? Tem noção? Eu penso que a grande quantidade devem ter vindo ali da zona do Barreiro. Aquilo foi quando a CUF, depois 25 de Abril, aquilo deve ter desmoronado. Acho que se desmoronou mesmo. Não digo totalmente. Ainda um dia deste havia uma reportagem na televisão quantas fábricas existiam. Agora, muitas, agora estão lá 2 ou 3. Aquilo era um mundo, e então daí, porque Castro Verde depois não tinha pessoal para a mina. E muito menos pessoal com alguma formação, que era eletricistas, mecânicos, enfim, não havia por aqui. Foi uma coisa nova que veio aqui. Queria então que me falasse um bocadinho sobre a reserva da biosfera. Se tem conhecimento da reserva, qual é que é a sua percepção sobre a reserva, se acha que é importante, que não é? Tenho conhecimento. Eu acho que é importante, muito importante, pelo menos, creio que deve ser assim, a partir daí deve ser dado um conhecimento a nível, se calhar, internacional,
desta zona, desta região, o que aqui se faz, o que se pode praticar, qual é a causa que isso deve ter contribuído para que assim seja. E isso, pelo menos, Castro Verde há de ser conhecido nesse aspecto pela positiva. Diretamente para os agricultores, não sei, só talvez, e penso que assim vai continuar a ser, possamos ter aqui ITI ou com outro nome qualquer que lhe queiram dar, e em que os agricultores possam de facto ter ali um apoio para poderem praticar o tipo de agricultura que aqui fazem e ao mesmo tempo preservar o ambiente, a avifauna, todas essas coisas que estão ligadas. Porque se não for assim, dificilmente os agricultores vão sobreviver só retirando, que o solo, como digo, é pobre, o clima também não ajuda muito, fazendo este tipo de agricultura que se está a praticar neste momento, não consegue sobreviver. O agricultor não consegue sobreviver, tendo de largar mesmo o ofício. Isso, sendo na reserva da biosfera, talvez seja mais fácil de se conseguir apoio junto da comunidade para que sejam canalizados para as pessoas poderem exercer aqui a sua atividade. Isso para os agricultores. Para a comunidade em geral, pronto, tem aqui um ambiente bonito, com aves, com tudo para ver. E depois, a parte do turismo, ou melhor, a parte que possa explorar um bocadinho o turismo, poderá também ter algum benefício nisso, porque há de vir pessoas, se calhar, há de haver curiosos, pessoas que gostam de conhecer, de viajar, de ver isto, e antes, se calhar, pernoitar por aqui, ou pelo menos almoçar, jantar, não sei, há de haver sempre algum movimento nesse aspecto. E vêm para aqui muitas pessoas, agora, infelizmente, neste último ano não tem sido assim, porque nós sabemos porquê, mas já vinha para aqui muitas pessoas visitar isto. Já vinha, penso que, assim que seja possível, há de vir mais. Porque pessoas pelo mundo fora têm a curiosidade em ver se realmente. E então trazem, onde se gastar cá sempre alguma coisa. Mais ou menos. Então, e se eu lhe perguntasse então o que é que significa para si Castro Verde ser reserva da biosfera, o que é que me diria? Pronto, sinto-me orgulhoso que assim seja. E significa que fizemos alguma coisa, eu e os outros colegas e alguma da população, fizemos alguma coisa para que isso acontecesse e para que sejamos conhecidos internacionalmente. E sinto-me orgulhoso de ter contribuído para isso, um bocadinho só que seja, mas pronto, certamente contribuí um bocadinho. E de facto, pronto, sinto-me orgulhoso disso. Realmente as pessoas que têm poder de decisão e que podem fazer ouvir, porque eu não posso fazer ouvir a minha voz muito para além de... Mas há pessoas que podem e têm meios para isso, que se empenham o poder ao máximo que conseguirem e souberem, para que realmente isto não vá ficar adormecido e que possamos sempre alcançar um bocadinho mais. Melhorar, há coisas certamente sempre a melhorar. E era isso que eu pretendia ver, que realmente se conseguisse sempre e que nos ouvissem, que, enfim, pessoal no terreno, com conhecimento, e que as coisas conjugadas, ver o que é que realmente às vezes falta ali, mas às vezes é uma coisinha mínima que possa faltar, que pode dar um grande empurrão. E as pessoas sintam, enfim, que estão a ser, mais ou menos, estão a ser apoiadas. Eu, ano passado, por exemplo, estive em Espanha a convite aqui da associação, que, por sua vez, até não tinha sido a associação que tinha sido convidada. Tinha sido a Câmara, mas foi quando foi o início do Covid e o Presidente da Câmara achou por bem não ir e que disse à associação, se tivesse alguém interessado em ir, que podia ir, que dependia do lugar dele. Eu fui à Espanha. E houve lá um professor universitário da Universidade de qual era, não me recordo agora o nome do senhor, e fomos ver, eles numa azinheira estavam a fazer a medição da água que a azinheira consome. Eu não fazia a ideia da quantidade de litros que uma árvore consumia. Que interessante.
Em vista que as dinheiras toda a vida, toda a gente diz que a árvore não consome muita água e tudo isso. De facto, não consome quando não tem. Uma azinheira adulta, as raízes, a azinheira adulta, pode ir até 25 vezes a largura da copa. Um emaranhado de raízes. E bebem à volta de 200 litros de água por dia. Eu não fazia a menor ideia. Mas eles lá estavam a fazer este estudo para apresentar na comunidade, devido às alterações climáticas, cada vez menos chuva, para poder, lá reivindicar certas coisas, que afinal faz falta água e que tudo isso, e através daquilo. Só uma vez houve há não sei quantos anos, umas jornadas técnicas, foi 2 dias, acho que ali no cinema, mas tudo só sentado lá no cinema, não há nada. Nós fomos lá ao terreno, ver a azinheira, fomos ver as coisas, enfim. Claro. E quem é que promoveu aqui esse workshop? Já não se lembra? Já tem uns anos. Aí foi também a Câmara, com a Associação aqui de Agricultura, talvez a LPN também. Houve ali assim mais ou menos um consórcio. Nessas primeiras jornadas ainda fomos ali ao Val Gonçalinho, não sei se conhece. Sim, nós da LPN fomos a fazer. Exatamente. E então o professor Eugênio Sequeira, que é da faculdade, pronto. E então idealizaram uma máquina, chamavam-lhes uma máquina que era, digamos, um depósito de água, não é como aqueles que estão aqui da associação, mas era maior, foi construído na Fialha, em Évora, salvo erro, com 2 rippers atrás, que era para partir rocha e depois das hectares recolhiam as lamas, aquela coisa das hectares, e um trator puxava aquilo e injetava no solo aquilo. Aquilo, pronto, em pequena escala ou num bocadinho, aquilo funcionava. Fomos lá ver o ensaio daquilo. Abalaram logo ali assim com aquilo, apanhei uma rocha de atravessado, partiu-se logo o ripper, aquilo, o ensaio não correu logo bem. Não correu logo bem. Aquilo, a ideia está boa, está bem feita, mas só que depois aqui na prática, para a coisa que não resultou nada, aquilo nunca mais funcionou, aquilo deve ter custado um disparate. Mas aquilo funcionou lá naquele dia. Devem ter tirado o ripper e o depósito é utilizado para carregar água, se calhar. Foi a visita do campo, foi essa. Mas aquilo não foi. Sim, coisas que se visse, que fosse o campo, exemplificasse, pronto. E aí, rapaziada mais nova aí na agricultura, não são muitos, mas alguém que aí, se calhar, pode. Pronto, penso que isto há de evoluir sempre. E anda a haver ideias que hão de ficar, proliferar.